Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, estudo 4, né, do nosso novo grupo. Esse aqui é o tema do volume 11, é o trecho 3, do 14 de fevereiro de 1912. Jesus diz que em sua vontade todas as coisas têm o mesmo valor e fala de sua vontade. Continuando no meu estado habitual, o meu sempre amável Jesus veio e eu disse-lhe: diz-me, ó Jesus, como é que depois de ter disposto a alma a sofrer e de que ela, conhecendo bem que há no sofrer, amo sofrer e sofre quase com paixão, e quando eu creio que seu patrimônio é o sofrer, no mais belo você lhe tira esse tesouro? E Jesus, minha filha, meu amor é grande, meu regime é insuperável, meus ensinamentos são sublimes, minhas instruções são divinas, criadoras e ilimitáveis. Então, para fazer que todas as coisas sejam grandes ou pequenas, sofrer ou gozar, naturais ou espirituais, adquirem uma só cor e tenham um só valor, permito que quando a alma se treinou a sofrer e chega a amá-lo, eu lhe faço passar o sofrer como propriedade na vontade, assim que cada vez que eu lhe mande o sofrer, tendo a propriedade às disposições na vontade, se encontrará sempre disposta a sofrer e a amar o sofrimento. Assim que eu olho as coisas na vontade, então é para a alma como se sempre sofresse, apesar de que não sofra, e a fim de que o gozo tenha o mesmo valor que o sofrer, o rezar, o obrar, o comer, o dormir, em suma, tudo porque tudo está em si, as coisas são de minha vontade. Para fazer que quaisquer que sejam as coisas tenham um só valor, permito que a alma se eduque a todas as coisas em minha vontade com santa indiferença. Assim, para a alma parece que enquanto eu lhe dou uma coisa, logo a tiro, mas não é verdade. Mais bem é que, em um princípio, quando a alma não está bem adestrada, sente a sensibilidade no sofrer, no rezar, no amar, mas quando com o adestramento passa como propriedade na vontade, cessa a sensibilidade. Mas ao chegar-lhe a ocasião de ter necessidade de servir-se dessas propriedades divinas que lhe fiz adquirir, como passo firme com ânimo imperturbável, pois se exercitasse na ocasião que se apresenta como por exemplo, apresenta-se o sofrer e te encontra nela a força, a vida do sofrer. Deve rezar, encontra nela a vida da oração e assim de tudo o resto. Segundo o que Jesus diz a mim, me parece assim. Suponhamos que eu tenha recebido um dom. Enquanto não me decida onde devo guardar e conservar esse dom, o olho o aprecio e sinto uma certa sensibilidade em amar esse dom. Mas se eu conservo sob chave, não vendo mais a sensibilidade, cessa. Mas não por isso eu posso dizer que o dom já não é meu. Ao contrário, certamente é mais meu porque o tenho sob chave, enquanto ao princípio estava em perigo de que me roubassem. Exemplo muito bom, né? Jesus tem continuado. Em minha vontade, todas as coisas se dão a mão entre elas. Todas se assemelham, todas estão em sumo acordo. Assim que eu sofrer, dá seu lugar ao gozar. E diz, fiz minha parte na vontade de Deus, faz agora a tua. Só quando Jesus quiser me porei de novo a trabalhar. O fervor diz a frieza. Tu serás mais ardente que eu, se contentares em estar na vontade do meu eterno amor. E assim, oração ao trabalho, sono à vigília, a enfermidade à saúde. Todas as coisas, entre elas, parece que uma cede seu posto à outra, para estar em ato, mas todas têm seu posto distinto. Além disso, quem vive minha vontade não é necessário que faça o caminho para pôr-se em atitude de fazer o que eu quero, senão que, como cabo elétrico, se encontra já em mim fazendo o que eu quero. É muito grande, né? Eu vejo muita diferença com a santidade humana, né? Porque a santidade humana, ela considera, muitas vezes, né? A pessoa considera que está ali fazendo a vontade de Deus, ela sente assim, uma separabilidade, né?
que ela está fazendo uma vontade de Deus em intervalos. Quando está em um momento de fervor na igreja, em uma adoração, uma missa, em um momento de oração. Mas assim, se isso é interrompido por algum motivo, ela se sente perturbada, né? Ela sente que atrapalharam ela, né? Que enquanto eu estava ali rezando, estava fazendo a vontade de Deus. Se alguém chamou ela, distraiu ela da vontade de Deus. Se ela está planejando ir à igreja, mas acontece um imprevisto, chega alguém na casa dela, alguma coisa acontece na família dela, ela fica ali toda ressentida de não estar na igreja. Então, ela não sente em nenhum momento que aquilo que aconteceu ali foi só uma situação humana que atrapalhou. Ela não consegue ver isso, ela não consegue se resignar e aceitar também com a vontade de Deus. Ela fica angustiada, porque ela só sente alegria e Deus só quer ela naquele ponto, só naquele trabalho ali na igreja, só naquele momento que ela está rezando. E nos outros momentos ela não sente. Então, é muito interessante o que Jesus faz na divina vontade, porque ele nos ensina a amar tudo, todas as circunstâncias, todas, né? Então, vamos ver o que nós podemos extrair, né? Então, a Luísa fez uma pergunta interessante, e certamente ela também estava pensando no estado dela, porque Jesus até chamou ela para sofrer, para ser uma vítima, a convenceu disso, ela se resignou, estava disposta a sofrer. E vendo o bem de sofrer, amou o sofrimento, porque aliviava Jesus, ela passou, né, a ver o sofrimento como algo muito positivo, porque por mais doloroso que fosse, ela conhecendo o fruto, o que que isso estava gerando, porque isso estava consolando Jesus e também estava aplacando a justiça em relação às criaturas, então estava sendo benéfico também para as criaturas. Ou enfim, ela se convenceu, né? Jesus a convenceu do que aquele era o estado dela. Aí ela fica, poxa, né? Tipo assim, depois que o senhor me dispôs a sofrer, mandou o confessor, e eu precisava aceitar o confessor e me dar obediência e ser o confessor. E isso foi me mostrando bem que isso estava gerando, as visões que o senhor me dava, de como que te consolava, que eu tirava a coroa de espinhos do senhor, que isso impedia que caia muitos castigos sobre as criaturas, é impedido de cair. O senhor me mostrou bem que não sofrer, o que o senhor faz na alma quando ela está sofrendo, o senhor me mostrou, o senhor modelando a alma. E a cruz faz isso e aquilo na alma, o senhor foi me mostrando. Então, eu passei a amar, sofrer por ti, por mais difícil que fosse, de modo que eu me tornou uma paixão, né? Não dava para ficar sem. Fazia questão de sofrer pelo Senhor. E quando eu creio que é isso que o Senhor quer, que eu agora sou a alma vítima, né? Que é isso que é a minha vida, é sofrer. Aí o Senhor vai e me tira isso. Ela fala assim para ele, tipo assim, o Senhor me priva, o Senhor não vem me mandar sofrer, o Senhor não vem e me priva de sofrer. O que está acontecendo? Interessantíssimo, sinceridade. É importante a gente entender o que Jesus está fazendo na nossa alma, porque Ele quer que nós tenhamos interação com Ele. Entender. Tem momentos que a gente precisa ter essa conversa com Ele. Vocês me desculpem que eu tô muito gripada. Tem momentos que a gente precisa ter para entender, né? E para obedecer Ele. Como que a gente vai obedecer talvez sem entender o que Ele deseja, né? Então a gente tem que ter esses momentos de sincericídio, né? Com Jesus, né? É muito importante. Para compreender ali se o que está acontecendo é isso mesmo que o Senhor quer, Senhor? Porque o Senhor me chamou para aquele serviço lá na igreja. Eu não queria ir, né? Eu não estava muito animada, estava com vergonha de fazer o serviço lá. Aí depois eu comecei a fazer lá o serviço lá, estava animada para ir, e de repente o Senhor vai e me tira. Ninguém me chama mais, não me põe mais na escala lá na igreja, ou me bate um desânimo danado, parecendo que não é mais para mim estar ali. Eu estava tão animada, e de repente bate um desânimo.
Ah, Celso, me chamou para Divina Vontade. Eu fiquei empolgado para começar, fiz os 31 dias com aquele fervor danado. Comecei a partilhar um dia, 2 dias, 3 dias, depois caiu um desânimo. Parece que eu não quero mais. Ai, bateu uma apatia, não sei o quê. É isso mesmo? É isso que o senhor deseja? Aí vai te mostrar que é. Aí vai falar, minha filha, eu tenho meus desígnios aqui, ó. Meu amor é grande, meu regime é insuperável. Meus ensinamentos são sublimes. Então tem um para que tudo aconteça, né? Deus está trabalhando, forjando a alma. Então minhas instruções são divinas, criadoras e inimitáveis. Então, o que que eu estou fazendo? Ele vai falar, para fazer que todas as coisas sejam grandes ou pequenas, sofrer ou gozar, naturais ou espirituais, adquirem uma só cor e tem um só valor. Então, tudo na divina vontade você tem que aceitar qualquer coisa. E não é só aceitar. É sem ficar com preferência. Tudo tem que ter o mesmo valor para você por ser a vontade de Deus. Então a Luísa tem que aceitar a privação do mesmo modo que ela aceita a coroa de espinhos. E ela tinha muita rixa com a privação. E a privação para ela era uma pena que ela não conseguia ver como sofrimento igual o de quando Jesus aparecia e colocava ela na cruz, mas tinha que ter o mesmo peso e valor e medida, porque ela tinha que entender que é a vontade de Deus. O sofrer ou não sofrer. Porque não deixa você ficar assim acostumada a uma coisa, acostumada a um cronograma. Não tem isso na divina vontade. Acostumada a uma regra. Todos os dias eu acordo tal hora, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu gosto da minha rotina. Aí Jesus vai lá e permite que um dia saia tudo fora do eixo, e aí? Você vai ter que amar a si mesmo. Ah, eu tô acostumada a fazer de tal forma, e de repente alguma coisa dá errado, e você tem que fazer de outra forma. E você tem que ver a vontade de Deus a si mesmo. Entende? Ah, eu tô tão acostumada, eu já acordo animada para partilhar, mas me dá uma vontade de ler, de estudar o livro do céu. E de repente muda tudo. Parece que você tá numa frieza danada, parece que você nem gosta mais da divina vontade. Sinceramente, parece que você não gosta. Parece que o seu que quer sua natureza não quer nem mexer mais. Mas você tem que amar a si mesmo, esse estado também. E porque não é por sentimento que você tem que se mover. Você não tem que se mover se a situação é grande e você acha bonita ou é pequena. Se é o sofrimento ou gozar, se é o natural ou espiritual. Tudo tem que ser por ser a vontade de Deus. Por ser a vontade de Deus, unicamente por ser a vontade de Deus. As coisas naturais também, da ordem. Você vai tomar um banho porque é a vontade de Deus. Ah, mas eu quero ficar o dia todo lendo o livro do céu. Mas você tem trabalho, você tem família, né? E lá também você vai fazer porque é a vontade de Deus. E vai ficar inteira, feliz ali, mas não tão presa ao que você está fazendo ali. Mas ali porque é a vontade de Deus, mas concentrada nele. Você vê todas as circunstâncias têm o mesmo valor, porque é a vontade de Deus, entendeu? Ele quer que adquira uma só coisa, tenha um só valor. Permita que quando a alma se treinou a sofrer e chega a amá-lo, ou seja, ela já quer, ela aceita. A Luísa já aceita sofrer, não aceita? Quando Jesus chegar e pedir para ela sofrer, ela não vai sofrer. Então ele se torna propriedade da vontade, passa a sofrer como propriedade da vontade. O que quer dizer isso? Ela já tem disposição para sofrer, que é como se já estivesse sofrendo, nem precisa. Jesus já tem o sim dela, já está dentro dela. É tipo assim, ela já aceita, ela concorda com a vontade de Deus, porque tem um elemento que ainda você está assim, namorando a vontade de Deus, mas talvez você ainda não entenda. Você conheça, tem aquela informação, mas é uma coisa que às vezes você ainda, quando passa por isso, você ainda fica ali resistente. Todas as vezes que passa por aquilo, por exemplo, vamos supor assim, que você não gosta, você não consegue lidar com isso. Vamos supor assim, você é muito preso a sentimento. Então, assim, quando você acorda desanimado, você fica ali se debatendo muito tempo, né? Você fala, mas eu não tô com vontade de falar nada da divina vontade, de ler nada da divina vontade, eu tô me sentindo amarga, né? Os sentimentos tal.
Então, e quando você está debatendo com aquilo, você ainda está na sensibilidade, entendeu? Então, você ainda não está adestrada, como ele falou aqui, treinada ainda, né? De ver a vontade de Deus em tudo, e não você ainda está presa em sentimentos, entendeu? Então, assim, aquilo ainda te incomoda, né? Você não aceita, né? Você fica prestando muita atenção nisso. Então, assim, é como se não pudesse ainda confiar em você, não é propriedade na sua, ele ainda não tem a sua disposição, porque você não concorda, né? Você acha que você tem que ter ânimo, aí você fica ali, ai, Senhor, me anima, me dá força, mas você quer sentir algo, né? Quando você já não liga mais para isso, você faz pela vontade de Deus mesmo, tanto faz, tanto fez, se você tá com dor, não tá com dor, né? Você vai lá e toma um remédio e tal, faz o que tem que fazer, mas você nem fica assim tão presa nisso. Isso é porque você já está, você já vê que você tem disposição, independente de como você vai acordar. Você tem disposição para Deus, você já está dando para Ele aquilo. E se naquele dia acontece alguma coisa que te atrapalha um pouco, fazer aquele ato ali de amor para Ele, mas Ele vendo que você já tem disposição, que você queria muito, que foi algo maior que te atrapalhou, naquele momento, já é como se você tivesse feito. E tem fala, eu lhe faço passar a sofrer com propriedade na vontade. Então, eu já tenho você sofredor. E outra coisa, uma coisa, um ato que a pessoa faz a divina vontade, ele não para. Ele é infinito, ele tem valor infinito, porque é de Deus aquele ato. A pessoa, é a vida divina. Então, assim, é como se a Luísa estivesse sofrendo crucificação e, não, e ainda continua até hoje na Terra sofrendo. Não acabou os atos da Luísa. Não acaba os atos feitos na divina vontade. Não acaba. É interrupto. Então ele já tem o que ele queria. Se ele não quiser chamar ela mais para sofrer também, quando ele não quiser mais, não quer dizer que aquela não é mais. Quer dizer então que ela que tirou aquele dom dela. Ele foi lá e tirou. Ah, você não soube sofrer direito por mim, eu vou arrancar. Não, nunca, nunca vai acabar. E ele já tem a disposição dela, a disposição, a intenção que você tem é muito importante. Se você já tem a intenção para partilhar, você já acorda com aquela intenção. Mas vamos supor que um dia aconteça que você acorda muito doente, você acorda sem voz para falar. Você acorda doente demais, tem que ir para o hospital e ficar internada lá, e acontece uma situação muito maior que você, entendeu? Você já tinha disposição para estar ali para Jesus, mas te aconteceu uma coisa que te impediu por completo. Mas não quer dizer que ele tirou aquilo, ah, Jesus só tirou isso de mim, eu devo ter falado besteira, o senhor nem me deixou mais abrir a boca para falar, não. Aquilo que você falou continua repercutindo, né? E a sua disposição já é o ato. Então, eu lhe faço passar a sofrer como propriedade na vontade, assim que cada vez que eu lhe mande sofrer, tendo a propriedade e as disposições na vontade, se encontrará disposta a sofrer e a amar o sofrimento. Então, você já ama, você já está aberta ao que Deus manda. E se não tiver aquilo, você também aceita. Então o que que ele faz? Ele permite essas circunstâncias para nos treinar, para que nós aceitamos a vontade de Deus, seja o que for, com sentimento ou sem sentimento, com dor ou sem dor, com problemas ou sem problemas. Que isso seja algo já da sua alma, que ele veja na sua alma que você já tem disposição para fazer, sem ficar dependendo de alguém te cobrar, de alguém te pedir, de alguma circunstância externa ser favorecida para você fazer. Ah, seja uma pessoa que seja uma pessoa que, independente de problema, a prioridade para você é o livro do céu, é os estudos. Independente dos problemas, você já é a pessoa que põe Deus em primeiro lugar. Então, isso já é propriedade da sua vontade, entendeu? Assim que eu olho as coisas na vontade. Então, é isso que ele quer. Ele não está simplesmente olhando atos exteriores. Ele quer ver se a pessoa concorda. Porque estar na vontade de Deus, estar não é só falar. Senhor, reina na minha vontade. Mas se você não ama a vontade dele, se lá no fundo você não concorda, se você pudesse, você mudaria as coisas. Por exemplo, se a Luísa, na cabeça dela, ainda pensa, ai, se eu fosse Deus, eu mudaria tudo. O meu estado. Ai, eu mudaria essa situação que Deus está permitindo. Eu não suporto a privação, eu mudaria.
Então ela não ama a vontade de Deus, ela não vê como aquilo é o melhor. Quando é propriedade na vontade, está dizendo que é quando você ama a vontade dele, como ela vem. Você não fica consertando Deus com a sua vontade humana, usando a sua vontade humana para ficar consertando Deus, você cala ela. E querer as coisas do seu jeito, e não gostar do que Deus dispõe. Entendeu? Então ele está te forjando para você amar o que Deus dispõe. Por isso que Deus permite frieza, e permite você estar fazendo algo na igreja, você está muito empolgado, mas de repente alguém te critica, te tira aquele ânimo, para que você faça agora só por amor a Ele. Que quando for assim, por amor a Ele, ou se alguém te elogiar ou não elogiar o que você está fazendo lá, tanto faz, tanto fez. Só importa a vontade de Deus. Mas se você é a pessoa que está no sensível, claro que você vai ficar com muita raiva se alguém não elogiar e não ver. Aí você vai desanimar, porque você é uma pessoa que não está treinada naquele amor verdadeiro, você é uma pessoa que se move pelo exterior, pelo sensível. Então precisa permitir frieza, contrariedade, humilhações, situações, para que você aprenda a amar a vontade divina dele, entendeu? Assim que eu olho as coisas na vontade e ter para a alma como se sempre sofresse. Apesar de que não sofre, então para a Luísa está sempre sofrendo, porque já sabe o que ela quer, que ela tem disposição. Então é isso que ele quer. Muitas vezes ele não permite, ele não quer permitir você passar por muitas coisas, mas ele quer ver se você tem disposição. Se você já dá isso para ele, se você tem disposição e aceita o que ele, né, a vontade dele. Então, apesar de que não sofra, a fim de que o gozo tenha o mesmo valor que o sofrer. O rezar, o obrar, o comer, o dormir, então tudo que você for fazer, você aceita a vontade de Deus, você não fica com graça, sabe? Tudo porque o todo está em si, as coisas são de minha vontade. Então eu tinha um problema. No começo eu estava tão apaixonada, assim, mas aquela coisa sensitiva. Que eu queria ler o livro do céu o dia todo. E eu estava deixando de arrumar a casa, eu estava deixando de cuidar das tarefas. Meu marido estava ficando bravo. E uma vez meu marido queria até pegar meu celular e jogar longe. Porque eu só queria ficar, né? Eu estava com muita sede, muito gosto, né? E aí, para cortar isso, Jesus cortou. Eu pensei, nossa, Jesus só me deu o livro do céu, me deu tempo, e depois só tira. E Jesus tirou o meu tempo, porque era onde eu mais, é o que eu tinha como riqueza. Tempo. Eu tinha tempo demais. Então, esse tempo, né? Quero estudar, quero ler, quero refletir. Só que eu tava numa desordem, né? A balança ali tava em desequilíbrio. Eu não gostava, as outras coisas eu não via com vontade de Deus. A casa tá suja, ir lá limpar. As outras coisas para mim estavam sendo aborrecimento. Ó. Só ler o livro do céu que eu queria. Aí Jesus permitiu por um tempo e tirou meu tempo e me deu um serviço bem puxado. E nem é tanto porque queria eu lá no serviço, não. Mas ele queria meu equilíbrio nas coisas. Que eu amasse tudo que estava dispondo, né? O cuidado com a casa, as outras coisas também naturais, da ordem natural, que eu também consegui, eu fizesse por ele, visse também a vontade dele. Que para mim não fosse só o fato de estar ali sentada meditando. Aí ele foi e fez isso na minha vida, né? Fez eu pegar esse serviço, foi bem puxado, acabou que nem deu para me ficar lá, mas foi para me ensinar isso, que tem que ter equilíbrio. E em tudo eu vi a vontade de Deus, então foi para me ensinar algo, entendeu? E já tem a minha disposição. Então, assim, é muito importante essas coisas que Deus faz com a gente para nos adestrar, como ele diz, né? Então, para fazer que qualquer coisa tenha o mesmo peso, valor e medida. Permito que ela se eduque a todas as coisas em minha vontade, com santa indiferença. O que que é essa indiferença? Você não vai ficar pesando nada. Ah, isso eu gosto. É claro que ficar falando aquilo ali no livro do céu é melhor. Claro. Mas você não vai ficar assim também, é a vontade de Deus ali, que você está fazendo ali, mas você vai ficar ali também, não tão preso no que você está fazendo, mas por amor a Ele, concentrada também nele. Mas assim, não ficar com graça. Aí seu marido te chama para um passeio, ah, não. É pecado eu ir por esse passeio. Meu marido me chama para ir pro final de semana pra praia. Ai,
pecado ir pra praia, né? Não posso ter esse gozo aqui porque o certo é eu estar privada dessas alegrias, né? Dentro da minha casa só meditando. Esse é o problema. Você vai por amor a Deus, porque e você é diferente também, você não vai ficar assim. Uma coisa que você faz questão, né? O melhor lugar, a melhor praia, o melhor hotel. Vai, aonde o marido escolher, você vai, tá ótimo. E sendo assim, com tanta diferença, né? Não é uma coisa que você fica também, ai, tô ansiosa que chega, né? Não vejo a hora. Ter ou não ter, entende? Tem que ser uma coisa assim, ter ou não ter. Quando o nada é assim, sabe? O que Deus mandar é lucro, né? Você está disposto ao que Ele mandar. Assim, para a alma, parece que enquanto eu lhe dou uma coisa, logo atira. Então dá a impressão que faz isso. Ele te dá tempo, depois te tira o tempo. Mas você queria ter mais tempo para Ele. Mas só você ter disposta a dar esse tempo para Ele, já é como se estivesse dando. Então, mas não é verdade. Mas vê que é, em um princípio, quando a alma não está adestrada, sente a sensibilidade do sofrer, ela fica se doendo. Não rezar, não amar. Mas quando o adestramento passa com propriedade da vontade, cessa a sensibilidade. Mas ao chegar a ocasião de ter necessidade de serviço dessas propriedades divinas que lhe fiz adquirir, o passo firme com ânimo imperturbável, pois se exercitar-se na ocasião que se apresenta. Então ela vai só por amor a Deus. Quando acaba a sensibilidade, ela só vai por amor a Deus, ela não fica com expectativa, com nada. Porque acaba que a sensibilidade vai falar, e se eu gosto, e se eu não gostar, eu tava doida para isso. Não, entendeu? Então apresenta seu sofrer, então encontrará na força a vida do sofrer. Deve rezar? Encontra a vida do rezar. Então você vai corresponder à vontade de Deus, aquilo que Ele manda. Sem você ficar escolhendo nada. Seguro que Jesus diz a mim, me parece assim. Então, aí ela entendeu o que aconteceu com o sofrer dela. Suponhamos que eu tenha recebido um dom. Enquanto eu não me decida onde devo guardar e conservar esse dom, o olho o aprecio e sinto uma certa sensibilidade em amar esse dom. Mas se o conservo sob chave, está guardado, a não tá vendo mais ele, não vendo, acaba a sensibilidade, mas não quer dizer que a perdeu ele. Então, o fato dela não estar sofrendo não quer dizer que ela perdeu, né? Isso posso dizer que o dom já não é meu. Ao contrário, certamente é mais meu porque eu tenho sob chave, enquanto a princípio estava em perigo de que me roubassem. Então, na verdade, não é a sensibilidade que confirma que você realmente ali tem, realmente ama o sofrimento, ama a vontade de Deus. Ah, eu amo muito a vontade de Deus porque eu sinto alegria, tal, um ânimo quando vai para fazer algo de Deus, eu já vou com aquela empolgação lá na igreja, e eu pulo, eu canto, eu fico naquele fervor todo, então com certeza ainda está exposto ao perigo. Porque se você confia nos seus sentimentos, e quando acontecer qualquer coisa contrária, o perigo que a pessoa tem de largar as coisas de Deus, quando ela é muito presa ao sensível, quando ela faz o que ela gosta, ou quando ela faz porque tem alguma satisfação de pessoas estar vendo o que ela está fazendo, olhando o trabalho que ela está fazendo, elogiando ela, isso está em perigo, entendeu? Quando é por amor a Deus, e muitas vezes Deus permite ela ser humilhada, ela não ser vista, considerada, e ela já nem liga, porque ela só vai por amor a Deus, aí sim está sob chave, está guardado. Parece até que ela não está fazendo nada ali mais, nem ela sente mais graça no que ela está fazendo. Parece que assim, que nem ela mais gosta. Mas não quer dizer que não é porque ela não ama mais a Deus, ao contrário, né? Quer dizer que ela se move não mais por sentimento, agora ficou mais profundo ainda. A intenção verdadeira é por Deus só. Porque antes era falso, estava sujeito ao perigo, estava sujeito a não prestar nada do que você estava fazendo antes. Porque tinha o interesse próprio ali, o olhar sobre as pessoas, você tinha muito importante, você dava valor porque as pessoas estavam vendo você fazer, entendeu? Até aqui, você fica fazendo as coisas para ter meu olhar, o olhar de alguém, ah, eu quero o carinho da Ruth, ah, eu aprecio muito o carinho da Ruth, então eu quero partilhar para ver se ela comenta o que eu falo. Aí Jesus não deixa eu falar nada do que você está falando, aí eu nem, parece que eu nem importo. E Jesus parece que não está importando o que você está fazendo.
É justamente para que você faça só por amor a Ele, entendeu? Ah, aí se você para, porque para essa sensibilidade, era uma empolgação de início, mas parece que Jesus não aprecia, ninguém aprecia o que eu estou fazendo, o que eu estou partilhando, ninguém importa, né? Não está valendo de nada a minha vida aqui, meu estudo, minha presença no grupo, que ninguém fala nada da minha presença no grupo, elogia minha presença no grupo. Cuidado, não, né? Então, se ele tem que, ele vê no interesse na criatura, ele trabalha para cortar isso mesmo, tá? Porque para ele confiar em você, tem que ser quando não tiver pessoa humana, nada que seja o motivo que te mova. Se for eu, tá errado o motivo. Não pode ser pessoas, não pode ser nada que te mova. Somente Jesus, o amor a Ele. Então Jesus tem continuado. Em minha vontade, todas as coisas se dão a mão entre elas, todas se assemelham, todas estão em sumo acordo. Tá vendo? Assim que o sofrer dá seu lugar gozar. Então, se chegou, parou a dor e Deus te deu alívio, acabou a dor, é a vontade dele também. Você não vai ficar com coisa. Se Deus tirou a dor e te acabou a dor, entendeu? Se, aí você vai, estava ali trabalhando, sacrificando, sacrificando, depois Jesus vai, usa do seu esposo ou de alguém que te chama para passear. Então, fiz a minha parte na vontade de Deus, faz agora a tua. Só quando Jesus quiser me porei de novo a trabalhar. Então, é o que ele desejar. O fervor diz a frieza também. Às vezes você sente uma frieza. Tu serás mais ardente que eu. Então, de repente, você vai amar muito mais na frieza do que no fervor. Então, tu serás mais ardente do que eu. Se te contentares em estar na vontade do meu eterno amor. E assim, a oração, o trabalho, sono, a vigília, a enfermidade, a saúde, todas essas coisas dão a mão. Parece que uma cede se oposto à outra. Então, assim, você não. Então, por isso que eu falei no início, como que muda a vida de quem vive na divina vontade? Porque você não sente separabilidade de Deus. Você não sente que um sentimento, uma coisa te tirou dele, mudou tudo. Estava tão bom antes, e de repente Jesus não me pede mais tal coisa, acabou para mim. Não. Você não sente que quando você está dormindo, você se afastou dele. Quando você fez aquela viagem, você se afastou dele. Você não pode ver assim. Então, mas todas têm seu posto distinto. Além disso, quem vive em minha vontade não é necessário que faça um caminho para pôr-se em atitude de fazer o que eu quero, tá vendo? Como se você tivesse que fazer um caminho. Você sente separabilidade, você tem que ir atrás dele, porque aqui a circunstância te tirou Jesus, né? Você tá vindo para a igreja, seu filho adoeceu, e você teve que levar seu filho para o hospital. Parece que aquilo te tirou Jesus, né? Porque você tá vindo para a igreja, né? E veio a tribulação e te tirou ele. Quando você entende que tudo é a vontade de Deus e que é ali que Ele quer você, não precisa de você fazer caminho de volta. Ai, cadê o Senhor Jesus? Perdão, né? Eu tô nesse hospital aqui, não pude estar na igreja. Não, não. Senão que como cabo elétrico, você encontra já em mim fazendo o que eu quero. Já é Jesus vivendo aquele em você. Você sabe que Jesus quer é Ele e você levando o filho para o hospital. Entendeu? Então, aonde você estiver, não tem separação. Ele está dentro de você. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero ter ajudado vocês